edificadas em nome de Jesus, com a palavra de Deus, com conhecimento, sabedoria. Quem está aí ao vivo? Manda um oi para eu ver você. E olha, essa live vai ser uma live que eu vou exigir um pouquinho de vocês paciência para que nós possamos ler uma palavra meio longa aqui. E eu vou dar um resumo, mas vou pegar umas partes da palavra aqui. E a live é para a gente falar sobre a sabedoria da mulher. Aprenda a ser uma mulher sábia. Sabe, eu tô falando especificamente da mulher, a mulher que alcança a sabedoria, que vai pelo caminho da sabedoria, ela tem o seu lar edificado, a sua casa edificada, ela edifica quem estiver ao redor dela, ela não deixa, a vida dela não fica como arruinada, ela se torna uma mulher que muitos querem estar perto, porque uma mulher sábia, ela tem palavras sábias para dar, ela não é uma mulher que está no desespero, é uma mulher que está na sabedoria de Deus, amém? Então, olha só, vamos orar antes para que o Espírito Santo esteja conosco, esteja com você, te dando entendimento para essa palavra, que você receba ela em nome de Jesus. Pai querido, queremos te agradecer por mais este dia, vindo pós-Natal. Obrigada porque enviaste o teu filho, o teu único filho, para nos salvar. Sem o Senhor, nós não somos capazes de nada. Não poderíamos fazer nada, não teria como ter o caminho de volta para o Senhor em relacionamento sem que fosse realizado este feito na cruz de Cristo, que ressuscitou no terceiro dia e hoje vive ao teu lado, Pai. Obrigada por isso. Eu peço em nome de Jesus, o Espírito Santo, que derrame a tua sabedoria nessa live, neste momento de comunhão, sobre como podemos aprender melhor a sermos mulheres sábias no lar. Espírito Santo, ministra nos nossos corações, ministra no coração que está ouvindo aqui ao vivo ou gravado, ministra no meu coração para que eu possa passar essa mensagem com clareza, com orientação, de forma que ela seja não só ouvida, mas praticada na vida, porque através da prática da tua palavra que podemos ver a transformação do que Deus quer fazer, quer e vai fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Olha só o que Provérbios, até não estava no contexto, mas olha o que Provérbios 14:1 diz. Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Como é importante nós sabermos a diferença entre sabedoria e insensatez, né? Se nós somos mulheres sábias, nós edificamos não só a nossa casa, mas todos que estão ao nosso redor. E eu quero trazer aqui uma mulher que ela foi muito sábia. Tem algumas características aqui dessa mulher que eu quero ressaltar no texto, que está em 1 Samuel, capítulo 25. Capítulo 25 fala justamente dessa mulher, o capítulo inteiro é sobre isso, é um capítulo bem longo, e eu vou ler algumas partes aqui e outras eu vou fazer um resumo, tá bom? Essa mulher se chama Abigail e a gente tem algo a aprender com ela. Depois de Davi, tô lendo o verso 1, 1 Samuel 25, 1. Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o pranteou e o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1.000 cabras, 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido
descendente de Caleb, era rude e mau. Diga comigo, rude e mau. Então veja, é uma mulher inteligente. A própria Bíblia diz que ela era inteligente. E o marido era rude e mau. Era ríspido, né? E no deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso, enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Porque o que acontecia? Quando estavam sendo tosqueadas, aquela região estava sob o domínio, ou alguém estava ali, e tinha muito essa questão de território, né? O Davi, ele se assentava em territórios, armava suas tendas com seus soldados, ele ainda não era rei, né? Porque aqui ele ainda não era rei, ele estava para ser rei de Israel, e ele vivia fugindo com seu exército. Então é importante a gente entender isso, essa questão de honra. Imagina, é mais ou menos assim, ó, vamos pegar bem um exemplo, né? Imagina que você tem um grande quintal. Imagina aquelas casas que são abertas, que não tem muro. Imagina lá nos Estados Unidos e tem um quintal gigante. E aí, nesse quintal gigante, de repente chega alguém e arma uma barraca ali no quintal. E o que você, como dono, proprietário da casa, ia fazer? Ia enxotar essa pessoa. Fala, você tá maluca? É minha propriedade, sai daqui. Então, existia, e aí isso amplia para muitos quilômetros, né? Então, Davi, ele viu que estavam sendo tosqueadas as ovelhas, entendeu quem era dono daquela região ali, que era Nabal, e mandou 10 homens com um cumprimento para Nabal, né? Ele ainda, olha o cumprimento. Longa vida para o Senhor, eu estou no versículo 6. Longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas, ou seja, mostrando conhecimento, né? Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos indo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, a seu filho Davi, o que puder. Os rapazes foram e deram essa mensagem a Nabal em nome de Davi e ficaram esperando. Então, o que Davi falou? Davi era, só para contextualizar, Davi era sanguinário. Eu podia chegar e tomar o lugar, tomar posse, matar e maltratar quem tivesse ali no caminho. Só que o que Davi fez? Ele viu, eles ficavam tosqueando as ovelhas, eles estavam ali, viram que eram soldados e nada foi feito. Pensa que Davi, na sua visão, você tem que entender que é um exército e Deus estava com Davi, ele tinha mais de 400 homens. Então era um exército, era uma tropa ali de elite, né? Que impedia, inclusive, de saqueadores virem na região. Alguém podia roubar a ovelha, eles ficaram ali pacíficos, quase que protegendo. Esses pastores mandaram a mensagem solene ali para Nabal para falar assim, olha, a gente vai passar, a gente protegeu e eles precisavam de mantimento ali e pediu a ele. Isso era comum. Só que qual que foi a resposta de Nabal? Quem é Davi? Estou no verso 10. Nabal respondeu então aos servos de Davi. Quem é Davi? Quem é esse, o filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que eu deveria pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então, os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Presta atenção que Davi era o quê? Sanguinário. Gente, olha o que Davi fez. Davi ordenou aos seus homens, falando assim, ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Então, 400 foram com ele e 200 ficaram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal,
Do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, ou seja, Nabal, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Olha o que é uma mulher sábia no meio do caminho. O servo, ai gente, ó, tô até, meu Deus, os servos que estavam tosqueando as ovelhas perceberam isso e foram falar com quem? Com Abigail. Abigail era uma mulher inteligente. Ela recebeu uma mensagem a quem eles recorreram a uma mulher sábia. E aí eles pediram, falaram, olha, considera porque toda a sua família vai sucumbir, porque o teu marido, que é um ignorante, não se pode falar porque ele é mau, ele não recebeu esse recado, só você agora para fazer, nos salvar. O que a Abigail fez? E eu quero que vocês entendam. Abigail, pensa você com o marido, duro, mau, rude, e Abigail sendo uma mulher sábia. Muitas vezes as mulheres de hoje em dia, elas querem que o marido faça por elas. Vai lá, faz, vai ficar falando no ouvido do marido para fazer, para isso, para aquilo, fica querendo manipular, fica querendo que os outros se movam, né? Fica com medo, fica isso. Não sabem o que fazer, não sabem que atitude tomar. Diferente de Abigail aqui, olha o que essa mulher fez. Imediatamente, diga comigo, imediatamente. Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos, e disse a seus servos, vocês vão à frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Ela fez o quê? Nada disse a Nabal, seu marido. Aí vem a primeira sabedoria que nós precisamos aprender com essa mulher sábia aqui, Abigail. Nós, muitas vezes, insistimos em falar com pessoas que não nos ouvem, que são pessoas duras de coração, que não quebram o coração e a gente quer falar com elas para que elas resolvam os nossos problemas, ou com um marido que é duro, que não está entendendo e atinando, que não sabe responder bem a uma situação. Então, o que a Abigail fez? Nada disso para Nabal. Não, deixa quieto. Não vou falar nada. Vou agir e apaziguar. Por quê? Veja, por que ela estava fazendo isso? A família dela corria perigo de morte e o marido não saberia resolver. Eu quero que você entenda o final dessa história. O que aconteceu? Como Deus é fiel, hein? E ela nem conhecia Deus, só que não relata que ela conhecia Deus, né? Até porque ela não orou nem nada, ela foi sábia. E ela falou assim, continuando aqui no verso 20. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção e ela os encontrou. Então ela estava encoberta pela montanha e encontrou eles ali no meio do caminho. Davi tinha dito, de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto para que nada se perdesse. Ele me pagou bem com mal. Que Deus os castigue e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só. Ele fala assim, que Deus castigue Davi, né? Ele falando para Deus, Deus me castigue e faça com severidade se até amanhã eu deixar vivo um só do sexo masculino de todos que pertencem a Nabal. Então ele estava iradíssimo, ele falou para Deus castigar ele caso ele não cumprisse isso de matar todos do sexo
masculino, da família de Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: Meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, não permita que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Esse é o primeiro. Pega essa chave, amada, pega essa chave. Quem que respondeu a Davi com grosseria e estupidez? Nabal. O que Abigail faz aqui? Ela pega um monte de presentes e vai levar a Davi. E assim que chega em Davi, ela se prostra, ou seja, humildade, né? E o que ela faz aqui? Ela fala, meu senhor, a culpa é toda minha. Ela carregou uma culpa, ela se colocou como a culpada por aquela situação estar acontecendo. Presta atenção, ela se colocou como culpada por aquela situação estar acontecendo para salvar a família dela. O que tem aqui no coração dessa mulher? Com certeza não é orgulho, porque ela não ficou orgulhosa. Quantas mulheres hoje em dia fazem, sabe o quê? Ao invés de se colocarem em humildade, e ir lá e falar assim, ai, me perdoa. Não, se colocar no lugar, pedir perdão. Às vezes o marido traz uma ofensa e ela fala, ao invés de responder, poxa, realmente, desculpa, eu estava errada, amor, eu te falei de forma grosseira, né? Eu que, em vez de carregar uma culpa para apaziguar a situação, não! A mulher faz o quê? Mas e você? E você? Você fez isso, fez aquilo, falou blá blá e começa a cuspir no marido. Eu tô falando do marido, mas pode ser de qualquer outra pessoa, do filho, da irmã, da mãe, do pai. Não existe sabedoria quando existe orgulho. Olha o que essa mulher fez. O marido era rude, ele era grosso, só que ela era inteligente. Ela se colocou como culpada para apaziguar uma guerra. Aliás, um massacre, não era nenhuma guerra, um massacre. Porque Davi ia chegar e matar todo mundo. Os filhos ali, homens. Então pega essa chave, orgulho. Não pode ter orgulho, tem que ter humildade. Essa é a primeira chave que eu quero colocar para você, que é isso que vai edificar o seu lar. Primeira coisa, humildade. Sem humildade não tem como edificar um lar. Não tem como ser sábia, porque ou você é sábia ou você é arrogante e orgulhosa. Aí olha só, verso 26, continuando. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal, e que este presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva. Ela falou a ofensa de quem? Da tua serva. A ofensa foi o marido que deu. Não tinha sido ela. Só que ela é uma mulher sábia que entende que marido e mulher são um. O que teu marido responde é o que a sua casa respondeu. O que você responde é o que a sua casa respondeu. Aprenda esta sabedoria, pega essa chave. Se o seu lar não vive em unidade,
Não existe sabedoria nisso. Ah, mas meu marido é terrível, que eu não sei o quê. Pega o exemplo da Abigail. O marido era mau. Só que ela não feria um princípio. Ela foi lá, se tornou humilde, se colocou ali à frente, falou que ela ofendeu porque era a família dela. Você tá entendendo? Quem tá entendendo, diga amém. Quem tá entendendo, diga amém. E aí, continuando no verso 27. No verso 28. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, ou seja, reconhecendo que o outro, né, que Davi era grande, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. Ela já elevou Davi ali. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe, como por uma atiradeira. Mulher sábia fala palavras sábias. Ela não foi lá só e pediu desculpa, olha, perdoa a minha casa, não. Ela ainda teve palavras sábias para falar para Davi, reconhecer, compreender. Olha como ela foi sábia, porque ela entendia quem era Davi. Eu não sei por onde ela ouviu, mas aqui pela fala, ela compreendia quem era Davi. Davi já tinha sido ungido, ele já era prometido para ser rei. E ela já profetiza aqui na vida dele, falando, ó, que teu reino seja duradouro, que você, que isso, que aquilo. Ou seja, bem dizendo o que seria o inimigo. Ela bem disse, né, teve palavras sábias para o inimigo, que era Davi no caso. E continua, já vai acabar. Quando o Senhor tiver feito o meu Senhor todo o bem que prometeu e tiver nomeado líder sobre Israel, olha como ela sabia que Davi ia ser líder. Meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com suas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Meu Deus, olha que pedido. Olha que pedido que essa mulher falou. Ela reconheceu que Davi ia ser rei, falou que nada ia acontecer com ele, que os inimigos iam ser derrubados. E ainda falou, olha, quando o Senhor tiver feito o meu Senhor todo o bem que prometeu, e tiver nomeado líder de Israel, ela falou, você não vai ter peso no coração de ter feito né, ter matado todo mundo desnecessariamente, e ainda pediu, lembra-te da tua serva. Davi disse a Abigail, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse, vá para a sua casa em paz. Ouvi o que você me disse e atenderei o seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa como um banquete de rei. Ele estava alegre, bastante bêbado. E ela nada lhe falou, ela não falou nada, até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Eu vou parar por aqui, que eu parei no verso 38. Quanta sabedoria a gente tira desse texto. Olha o que a gente pode aprender com Abigail. Como ela era sábia, como ela foi sábia. Primeiro, outra sabedoria que nós podemos aprender com ela é que ela sabe o momento certo para contar algo importante.
Ela sabe, uma mulher sábia sabe o momento certo para contar algo importante. Ela não contou quando ele estava bêbado, ela não contou quando ele estava nervoso, ela contou logo pela manhã, que ele estava bem e sóbrio. E ela contou. E olha que importante, ela contou. Ela tinha que contar para Nabal, independente do que ele, como ele recepcionaria. Uma mulher que não tem medo de falar as coisas para o seu marido, mas sabe do tempo certo para falar as coisas. Consegue entender que ele foi irracional ali, era irracional e mal, resolveu as coisas do lar, tomou a culpa para si, apaziguou tudo, e aí depois o que Deus faz ainda? Mata Nabal, leva Nabal embora. Gente, você percebe? Essa mulher foi íntegra do começo ao fim. Não é porque ela tinha um marido mau e terrível que ela simplesmente também foi má e terrível. Ou ficou reclamando. Ou ficou falando, que meu marido que é aquilo, que é aquele outro, que não sei, você não sabe como é que é. E aí por conta do marido ser assim, a gente é pior ainda. Não, ela permanecia sábia. E olha olha só o que Deus deu para essa mulher sábia. Uma mulher sábia herda reis. Eu não estou falando que Deus vai, né, se você está na situação do teu marido, ser mais ou menos assim, Deus ele pode transformar ele num homem sábio, num homem de Deus, desde que você aprenda a sabedoria dele e descanse no Senhor. Porque olha o que aconteceu depois. Nabal morreu. Então Abigail estava livre, certo? Então quando Davi soube que Nabal estava morto, disse, bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, ou seja, matou o homem mau, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. E ainda pediu Abigail no casamento. Falou, Abigail, venha comigo. E ainda Abigail foi e casou, né? Ficou com Davi e tudo o que ele herdou depois ali. Eu imagino que tenha sido uma vida mais... Apesar de que ela tinha muita riqueza, né? Só que tinha um marido mau. Então, amada, vamos aprender com Abigail e alguns pontos aqui que eu quero que você que está buscando ser uma mulher sábia e muitas vezes não sabe como. Primeira coisa, nós precisamos aprender a não maldizer, mas bendizer o outro. Muitas vezes é tão difícil, seja em casamento, em relacionamento, agir de uma forma que aquilo se resolva por um único motivo. Anota esse motivo. Um único motivo. Quem tá aqui comigo, diga eu. Vocês não comentaram nada, vocês não mandaram comentário. A Ellen mandou um amém ali, que eu não vi. Um único motivo impede de que todas as coisas sejam transformadas na sua vida, no seu casamento, no relacionamento com seus filhos, em todo lugar. A palavra é orgulho. 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 O orgulho ferido, o orgulho ele traz mágoa, ele faz ficar ofendido, o orgulho ele faz a pessoa se fechar, o orgulho ele faz a pessoa não pedir perdão, o orgulho faz olhar o outro como, mas ele é muito pior do que eu. O orgulho faz entrar em comparação, em nível de comparação de quem é pior, quem é melhor, quem não sei o que, e você não dá o braço a torcer, isso é orgulho. Quando o orgulho está no seu coração, Deus não consegue trazer transformação para o casamento, para os relacionamentos, não consegue. Então a primeira coisa para se tornar uma mulher sábia é quebrar o orgulho diante de Deus. É chegar em Deus e falar, Pai, meu coração é orgulhoso. A verdade é que eu não consigo responder de outro jeito. A verdade é que eu me exalto. A verdade é que eu me sinto tão injustiçada. Eu fico com... Meu coração ferve por dentro. Eu falo que não devia. Falo além do que deveria e ainda me arrependo depois. Ou nem me arrependo, porque eu acho que é isso mesmo. Mas estou derramando aqui na Tua presença, Pai,
tudo que tem no meu coração para que o Senhor me trate, porque eu não sei fazer. É orgulho, orgulho. O orgulho não faz pedir perdão. Só que Jesus, quando falou assim, ó, quando alguém te deu um tapa numa cara, dá a outra face. O que significa isso? Ai, me bateu quando eu, ó, aqui, bateu. Quando eu olho de volta, eu tô olhando e dando a outra falando, eu te perdoo. Isso significa dar a outra face. Qual é a outra face? A outra face é o perdão. Eu não faço assim e volto com um soco. Gente, eu vou falar um pouquinho de mim. Verdadeiramente. Ele falando, eu sou muito orgulhosa, arrogante. Todos nós temos a semente do pecado em nosso coração, mas a partir do momento que você decide que Deus trate o seu coração, Ele começa a tratar. Eu comecei a buscar no Senhor que Ele quebrasse meu orgulho, minha arrogância, porque eu não conseguia. E eu pedi ao Espírito Santo, o Espírito Santo me mostra quando eu estiver sendo orgulhosa, me mostra quando eu estiver sendo arrogante. Era isso que eu pedi. E Ele começou a me mostrar. A partir do momento que Ele mostrava, tinham duas coisas que podiam acontecer. Uma é eu me arrepender, certo? Uma era eu me arrepender, me voltar aos pés do Senhor e falar, ai, perdoa, Senhor, perdoa. Eu vi que eu fui arrogante. A segunda era, ai, eu sei que eu tô errada, mas eu não quero. Não, você, sabe o que acontece na mente quando você tá tomado dessa inflamação que se chama orgulho? A sua mente, ela não quer se curvar, o seu joelho não quer se curvar em humildade, você dispersa o caso, você pensa, outra hora eu vejo sobre isso, você responde, sabe o quê? Depois a gente conversa, não, depois a gente fala, ou você responde coisas, não é nada, não é nada não, eu que sou culpada mesmo, sou eu, não, o problema é eu, deixa, eu sou culpada, o problema é eu, só que fala isso da boca para fora com orgulho. E ele vai quebrando aos poucos, porque chega um momento que o Espírito Santo vem e te fisga. E aí, verdadeiramente, você quebranta o coração. Fala, meu Deus, ai que terrível. Aí você tem que se derramar várias e várias vezes na presença do Senhor. E pedir de novo. E aí você vai errar de novo. E você vai pedir de novo. E você vai errar de novo. E você vai pedir de novo. E você vai errar de novo. Só que, tantas vezes que vai e vem esse ping-pong, não quer dizer que não tá mudando nada, tá? Não caia nesse erro de achar que você não está sendo moldada com as mãos de Deus. Poxa, toda hora eu tô errando, então nada tá acontecendo, eu não tô mudando. É mentira. Deus está sim forjando seu coração. Continue se quebrantando na presença de Deus, que Ele vai te colocar no ponto certo. E aí, junto com essa oração de quebrantamento, o que nós precisamos ter para sermos mulheres sábias? Aí vem algo que nesse você já tem que estar anotando, mas anota para que você coloque em prática. Por que tantas vezes continua a ser difícil quebrar o orgulho, se tornar sábias e por mais que você não queira falar algumas coisas, você fala. E quando você não fala, você pensa. E quando você pensa e não fala, você borbulha por dentro. E você fica numa luta. Essa luta vai se tornar cada vez mais fácil de ser vencida quando existir isso que eu vou te falar. Antecipação da oração a respeito da situação que te inflama. Além de pedir que Deus te coloque em humildade e te mostre quando o teu coração está orgulhoso, quando você está realmente quebrantada lá, você vai antecipar e orar. Você vai profetizar
coisas na sua casa. Por exemplo, se você fica muito, você se inflama com uma pessoa, fica estressada com ela, ou sempre, você já sabe mapear esses pontos. Quando o fulano fala isso, quando o marido fala isso, quando ele age assim, quando ele reage assado, etc, etc. O que você, como uma mulher sábia, que vai edificar o seu lar, vai fazer? Você se antecipa. Você não espera o caos acontecer para depois se arrepender, para pedir de novo. O caos acontece, não. Você começa a mapear. Poxa, eu fico muito... a situação que a coisa deslancha e não rola e que aí vem o orgulho, eu não consigo ser sábia, é essa. X. Eu anotava, eu sabia. Então, quando eu ia ver a pessoa, né, que no caso era minha mãe, que eu me inflamava com muitas coisas que ela falava. Era um gatilho assim que me saqueava. Eu não, por mais que eu tentasse, por mais que eu ficasse calada, eu já tentei ficar calada, eu já tentei falar outra coisa, mas sempre borbulhava no meu coração e de alguma forma o pensamento vinha e eu ficava azeda. Eu comecei a antecipar isso em oração, falando, eu declaro em nome de Jesus, eu liberava perdão. Eu começava a profetizar falando que além de abençoar a vida, é importante, né? Eu abençoava a vida, pedia que o inimigo não usasse ela contra mim e que o meu coração pudesse devolver amor. Eu começava a gerar em oração o que eu queria. E não era uma oração de medo, era uma oração de posicionamento. Oração de medo é assim, Senhor, me livra. Ai, que aquela pessoa não fale isso, não fale aquilo, não fale aquele outro. Não, isso é oração de medo. Eu não quero que o outro me ataque porque eu não vou saber reagir àquilo. Não, amada. Os outros sempre vão te atacar, sempre vai ter pessoa te falando coisa besteira. Sempre vai ter gente lançando ofensa e mais ofensa para cá e para lá. A questão é, você vai ser a neutralizadora de ofensa? Ou a potencializadora das ofensas? Eu não tô nem aí porque a ofensa não é pra mim. Eu sei que a guerra não é essa guerra, a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas principados e potestades, então eu olho e falo, não, o diabo não vai me ganhar essa não, porque o que o diabo quer? Quer tirar a tua paz, quer tirar a tua tranquilidade, quer tirar o fruto daquilo que Deus já plantou no seu coração, que é o amor, a benignidade, a amabilidade, a mansidão, o domínio próprio. Satanás quer tirar essa plantinha, essa semente está no teu coração já, porque você tem o Espírito Santo, só que Satanás quer vir lá e saquear aquilo e ainda fazer você se sentir culpada falando, tá vendo? Você não consegue, você blasfema, você murmura, você isso e ainda te traz acusação de algo que ele mesmo plantou para te atingir. Então, quando a outra pessoa vier com ofensa, seja marido, seja mãe, seja periquito, seja filho, seja irmã, seja quem for, você vai olhar e vai falar, não, Satanás, não vai saquear a minha paz, porque eu vou devolver o amor, eu vou dar a minha outra fase, porque não tem a ver com o que a pessoa está me falando, nem o que ela me traz, mas o que eu devolvo. E você vai estar preparada. Quem está pegando, fala amém. Outra coisa, da sabedoria. A mulher sábia não tenta mudar o outro. A mulher sábia não tenta mudar a outra pessoa. Ela nunca vai tentar mudar ninguém. Ela sabe que a única pessoa que ela pode mudar é ela mesma. O outro não tem nada a ver. Não é ela que vai mudar. Então, em relação ao marido, ela não tenta mudar marido. Ela não tenta mudar filho. Ela não tenta mudar ninguém. Só que ela tem conselhos sábios para dar para as outras pessoas. Então, ao invés dela falar assim, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo, você devia fazer aquele outro, por que você não faz isso, por que não sei aquilo? Não, a mulher sábia primeiro, aprende a calar-se e observar. Observa. Aí, quando tá uma situação X, PTO, lá, uma situação X, que era quando você ia dar o seu pitaco, eu acho que isso, eu acho que aquilo, anota isso. Quando vier na sua cabeça, eu acho que o outro, eu acho a respeito de qualquer coisa, de qualquer pessoa, você vai ficar calada e vai fazer o quê? Entendi. Fulano, como que eu posso te ajudar? Quer que eu te ajude?
Aí a pessoa vai falar assim, ah, não sei o que. Às vezes ela nem te pediu ajuda. Ela não vai nem falar nada. Ela fala, não, eu só queria desabafar mesmo, eu só queria falar. Ou ela vai continuar lá. E você vai falar, tá bom, se eu conseguir te ajudar de alguma forma, me fala. Nada mais. E fica quieta. Amém? Você entende? Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Em Provérbios fala, aquele que se cala, o mesmo tolo, pode se passar por sábio fechando a boca. Então, fecha a boca. Tiago 1,5 diz o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedido. Terceiro ponto aqui é buscar a sabedoria do alto. A sabedoria de Deus, ela é maior do que a dos homens, amada. E quando você pede sabedoria para o Pai, Ele te dá. Ele te dá. Porque você, veja, olha, meu Deus, olha esses ingredientes. Humildade, ou seja, não tem arrogância. Sinceridade do coração e pedir sabedoria. Humildade, sinceridade e sabedoria de Deus. Imagina você se humilhando, falando, pai, eu não quero esse coração que tá arrogante, meu Deus, eu não aguento mais meu marido, ai, meu filho, que isso? Senhor, eu preciso ser mudada. Ou seja, aí já começou a sabedoria. Sem a arrogância, você não pede para o outro ser mudado, você pede para mudar você. Aí você vai lá, pai, muda meu coração. Aproveito todas essas situações são para forjar, eu quero ser humilde, eu quero aprender e tal, e tal, e tal. Você está humilde, humilhada diante de Deus. É diante de Deus que você vai trazer sua humilhação. Vamos lá, só para pegar esse trecho aqui, para você não... Quer ver? Peraí. Acho que era Tiago. Será que era Tiago? Deixa eu ver. Não lembro. Ele fala... Ah, eu acho que é Tessalonicenses. Espera aí, gente. Perdão, tá? É que não tava na minha mente pegar esse texto. Mas daí eu decidi abrir aqui. Se eu não achar, tudo bem, né? Ai, calor. Era 1 Pedro, peraí, que eu acho que era 1 Pedro. Ah, lembrei. Obrigada, Espírito Santo, obrigada. Obrigada. Nossa, fez eu lembrar do texto. Você viu como é bom? Ai, gente, como é bom. Olha, só pra você ver o que aconteceu na minha cabeça agora. Primeiro que eu tô com muito calor aqui. Deus livre. Tá fechado ali. Olha só, é só pra você aprender como o Espírito Santo fala, né? Eu tava procurando um texto aqui, tava tranquila. Né? Vocês esperam aí. E eu vi esse texto hoje. E eu pensei, mas Tessalonicenses... Aí eu pensei, eu falei assim, poxa, Espírito Santo, qual que era o texto? Aí ele falou, 1 Pedro. Sim, lembra? Lá no final eu falei, ah, tá. Então eu lembrei. Ó, 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 6 diz o seguinte: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Deus fala aqui para mim e para você, eu cuido de vocês. Coloquem em mim a ansiedade que vocês têm e humilhe-se diante da minha presença, que eu vou exaltar você no tempo certo. Então, amada, não fica ansiosa aí, porque o casamento às vezes não vai bem, porque tá
tem alguma questão atrituosa, que é o que mais as pessoas têm problema emocional com família, porque a mãe humilha, porque o pai humilha, porque isso e tal. Humilhem-se diante da presença de Deus e mostrem todas as suas petições com ação de graças, falando, pai, obrigada pela vida, por isso, por aquilo. Eu estou numa situação assim, eu não sei lidar com a minha mãe, eu não sei lidar com meu pai, eu não sei lidar, eu me sinto assim, me sinto assado, etc, etc. Muda o meu coração para que eu possa responder o mal com o bem e não o mal com o mal. Em nome de Jesus, glorifica o teu nome através de mim. E aí vem, então eu estou me humilhando, aí vem a sinceridade, falar, eu não consigo, eu sinto raiva, eu sinto ódio, eu tive vontade que morresse. Gente, eu já tive pensamento. Se é para te confortar o coração, eu já desejei que minha mãe morresse. Verdadeiramente, eu falei, ela poderia morrer agora. Isso anos atrás, muitos anos atrás. Eu já desejei. Mãezinha, hoje eu desejo que você tenha vida longa e muitos anos e veja muitos netos, caso ela esteja ouvindo. Mas eu desejei isso no meu coração, isso é terrível. Eu me senti mal por desejar isso. Só que eu coloquei diante de Deus, pai, eu desejei que ela morresse e ainda agora eu estou desejando. Eu lembro que na oração eu não tinha essa sabedoria, não sabia muitas coisas da palavra, não lia a palavra, não, mas Deus era misericordioso porque eu só orava e lia muito pouco a palavra, muito, quase nada. Hoje totalmente diferente, mas naquela época eu orava e eu era sempre sincera nos pés do meu pai, mesmo não sabendo quem ele era, mesmo não sabendo quem ele era não, mas o quão amoroso ele era. Eu não conhecia Deus em totalidade, nem a gente não vai conhecer também em totalidade a nossa vida inteira, tem muito de Deus para nós. Mas eu lembro que eu orei e eu falei assim, pai, eu desejei e tal, e mesmo assim eu tô querendo ainda, o meu coração deseja que ela morra. Eu fui sincera. E Deus teve misericórdia de mim, graças a Deus. Então Deus vai ter misericórdia de você. Humilhe-se, seja sincera. E terceira, peça sabedoria. Pai, me dá sabedoria para saber lidar com isso, para saber lidar com esta pessoa que é tão difícil e comece a se tornar simples e que ela consiga aprender o amor através de mim e não a ofensa devolvida. Porque, o que adianta amar o outro que te ama, né? O desafio é estar em amar o outro que te ofende. Inclusive Jesus falou sobre isso, né? Linda. Jesus falou, mandamento maior do que esse eu dou. Ele falou, né? Quando ele disse sobre... Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Mateus 5, 43 diz o seguinte: vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, né? Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Ele está ensinando a filiação, ele falou, se você é meu filho, você não vai dar ofensa para o outro, você vai ainda orar pelo outro que te ofende, que te persegue, e você vai amar, porque ele faz raiar o sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Deus deu esse sermão lá, do Sermão do Monte da Montanha, não é porque seja impossível fazer isso. Ele deixou decretado o que é que o Pai espera de mim e de você. Só que eu e você não somos capazes de fazer isso, amado. Eu não sou capaz de ficar amando alguém que vai me xingar até
acabar a minha paciência, eu tenho vontade de mandar lá para aquele lugar. Isso, na verdade, nem vem mais na minha cabeça, mas me dá raiva, me dá... Eu tenho vontade, se eu leio um comentário lá ridículo, eu falo assim, que ridículo. Às vezes a gente não tá bem. Só que ele deu o Espírito Santo, que ia aconselhar e ensinar todas as coisas. E hoje eu posso dizer que, uau, sim, eu tô conseguindo olhar com amor, coisa que eu não conseguia não. Que capacidade eu tenho de amar quem tá me esbofeteando na cara. O Estevão lá sendo apedrejado, ele falou assim, pai, ele até falou quase que o que Jesus falou, né? Eles não sabem o que estão fazendo, né? Perdoa eles. E foi levado. Cara, como assim? Eu ia ficar assim, meu, que injustiça, que isso, que aquilo, que estão fazendo comigo. Mas é esse caminho que nós temos que tomar. Se a gente quer ter uma vida, de fato, um lar pacífico, ter paciência, tranquilidade, amor, bondade, se a gente quiser usufruir destes frutos, esses frutos têm que partir de nós, amada. Não vai, entenda, você é uma árvore que dá fruto. O fruto é dado a partir de você. Não é, mas o outro tem que me regar de um jeitinho bem direitinho para eu dar fruto bom. Porque se o outro não fizer bem comigo, eu também vou dar fruto azedo. Não é isso que Deus falou. Ele fala de fruto, fruto bom. Porque quem chegar em você e provar do fruto vai ser tocado. Fala assim, nossa, como pode aquela mulher, né? Nosso marido destratou ela na frente de todo mundo e mesmo assim ela continuou tratando ele com amor. O amor constrange, amada. O amor transforma. Se o nosso amor carnal, desse tipo de atitude que vem de Deus, né, mas consegue transformar, imagina Deus. Amém? Então, para nós tornarmos mulheres sábias, pega essas chaves, pega esse ouro e aplica na sua vida de oração e começa a pedir ao Senhor quebrantamento do coração, sabedoria para edificar o lar, sabedoria para falar palavras de amor e não mal, e não de blasfêmia, e não de destruição. Amém? Glória a Deus por isso. Rosana falou amém. Vamos orar? Quem foi edificado aí? Fala eu. Senhor, Pai querido, estamos aqui diante da Tua presença. Não porque somos perfeitas, nem porque somos sábios. Senhor, tem muita coisa, eu digo por mim, mas tem muita coisa que precisa ser quebrantada. E eu peço a Ti, Senhor, em humildade, peço a Ti, em nome de Jesus, que quebrante os nossos corações, que nós possamos exalar o doce perfume de Cristo através de nós, que as nossas palavras não sejam palavras ácidas, porque o nosso coração está amargurado e com mágoas, mas palavras de vida eterna, como o Senhor diz, que fluirão rios de água viva de dentro de nós e que nós não teríamos algo de ruim, mas rios de água viva, que esses rios de água viva fluam através de cada uma aqui que está assistindo. E só é possível esse rio fluir porque você está conectado à a fonte daquele que dá todas as coisas, que supre todas as necessidades, que transforma a água em vinho, que transforma o inusitado em algo que é bom e agradável ao paladar, que é saboroso. Por isso, em nome de Jesus, eu peço que elas creiam que a Tua operação milagrosa na vida de cada uma, há coisas que o Senhor cuida das pessoas que estão ao redor, que elas não precisam se preocupar com nada do que está acontecendo, com a ofensa que está sendo gerada, com a pessoa que tem uma língua maldizente a respeito delas, que elas não precisam se preocupar com isso, porque o Senhor cuida dos seus, que elas apenas se foquem em receber de Ti, Senhor, assim como eu te peço também. Peço perdão, Senhor, às vezes que fui arrogante e não muito tempo. Em nome de Jesus, Senhor, transforma os nossos corações. Espírito Santo nos molda, nos forja. Em nome de Jesus eu peço
que seja feita a tua vontade em nós, seja limpado o nosso coração para ser um canal limpo, que flua a tua sabedoria através de nós, que todos que estão ao nosso redor, inclusive pessoas próximas, maridos, filhos, esposo, né, que eu falei, e irmã, mãe, pai, todo mundo que está ao redor possa enxergar e ver que algo aconteceu. Fala, ué, o que aconteceu? Você está diferente, você está mais calmo, você está transmitindo paz, você está transmitindo amor, você está transmitindo palavras tão sábias, as pessoas vão começar a te buscar para conselhos, as pessoas vão se constranger com o amor que você devolve enquanto elas estão te jogando ofensas, elas vão se constranger e poder ver Cristo na vida de vocês. Assim eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amada, espero que algo tenha entrado no seu coração e que você pratique. O que você vai fazer de diferente a partir de agora? Hein? Reflete aí, pensa e pratica. Porque o Senhor é justo, Ele é fiel e Ele vai trazer transformação para você, para o seu lar, para o que quer que você esteja buscando. Aleluia! Beijo no seu coração. Compartilhe essa live depois com mais pessoas. Para quem não veio e não assistiu, vai ficar gravada. Tchau!